Para finalizarmos essa noite, vamos falar sobre a origem da bruxaria, porque é recorrente esse tema, muito edificante para a igreja, e nós estamos vivendo isso na prática, com mais intensidade, cada dia está mais com intensidade, e a bruxaria e as feitiçarias serão práticas utilizadas pelo governo do anticristo, né? O anticristo, o antimachia, ele governará com controles, feitiços e bruxarias para manipular vidas, enganar o mundo e até mesmo, se possível, seus escolhidos. A ascensão da bruxaria, queridos, ela fará parte do cenário do fim dos tempos. Então, existem 3 características do fim do tempo, que ela é global, ela é política e econômica e é religiosa. Lembrando que o falso profeta fará com que milhões adorem o anticristo e, se possível, enganará até mesmo os escolhidos. Eu quero que vocês entendam que a magia, a feitiçaria, elas são universais, elas não são local. Elas não estão só no Brasil, elas estão em todas as nações, tá? Então, todas as nações estão sendo manipuladas de alguma forma pela bruxaria para preparar o governo da chegada do anticristo. O fim do tempo será marcado pela manipulação de bruxarias, né? Então, Érica, onde está a origem da bruxaria? Muitos acreditam que a bruxaria está na origem do Egito, por causa da idolatria, ou então na Babilônia. Nada disso. A origem da bruxaria está no livro de Gálatas. Nós podemos falar Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala sobre as obras da carne. A pessoas que praticam as bruxarias, efetivamente, são práticas, a origem da bruxaria são as obras da carne. Posso dizer isso para você? A origem dela está lá desde quando Adão e Eva pecou, né? Ela se deixou levar pelas obras da carne, fazendo com que caísse ela e Adão. E aí, sucessivamente, foi caindo todo mundo, né? Até chegar ao ponto da época de Noé, que chamou Noé e diz, constrói uma arca, porque vai vir um dilúvio. E aí Noé se preparou e aquelas nações, aqueles habitantes daquela época, já estavam assim, em extrema práticas de bruxaria, de magias, práticas e encantamentos. Aconteceu que veio o dilúvio como resposta do Criador contra essas práticas, né? Então, sendo assim, a bruxaria, a feitiçaria não é algo novo e não é algo que está em ascensão somente agora. Já aconteceu desde a queda de Eva, que foi pelas obras da carne. O livro de Gálatas fala sobre isso, né? Sobre a feitiçaria, a idolatria, as inimizades, enfim. Depois, se você tiver oportunidade, leia sobre Gálatas capítulo 5, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. O que acontece? A carne, ele milita contra o Espírito milita com a carne, é uma briga constante. Se nós predestinarmos a alimentar mais o nosso Espírito, nós estamos rejeitando a carne. Se nós alimentarmos mais o Espírito, nós estamos rejeitando a carne. Se nós alimentamos a carne, nós estamos rejeitando o Espírito. É uma luta, é uma guerra constante. Sendo assim, o Criador, ele nos criou vazios para que nós tivéssemos opção de escolha, né? Somos carnais, então todos nós nascemos com características das obras da carne, que faz parte, que está ligado a bruxarias, às feitiçarias. Vai destinar, se eu vou escolher seguir os atalhos, que são práticas de encantamentos, de manipulações, de intimidação e dominação, ou se eu vou fazer a voz do Espírito, ou seja, ouvir, seguir, me deixar ser guiado pelo próprio Criador. E o que acontece? Hoje muitas pessoas querem ser criadores da próprio destino, ou manipular destinos e vidas, tentando ser os deuses das próprias pessoas, consciente ou inconscientemente. Aquelas que são manipuladas sem ter consciência que foram manipulados, seus destinos foram manipulados de alguma forma por práticas mágicas, por encantamentos. E aquelas que não aceitam e rejeitam e luta contra isso, contra essa resistência destrutiva. Então, ao invés, a bruxaria é a verdadeira rebelião contra o próprio Criador. Ao invés de confiar no Criador, usa-se o poder das trevas para manipular através do diabo, com feitiços. E o diabo, certamente, ele vai entregar a essas pessoas atalhos, poder, recursos, riquezas. Um coração que se recusa a confiar no Criador e entrega totalmente o seu
a sua vida às obras da carne, né? Ou seja, o diabo com isso se alegra, porque o próprio diabo rebeliou-se contra o Criador e caiu. Quando se não se confia no Criador e se confia na bruxaria para conseguir as coisas, acontece o quê? O mesmo destino que o diabo. E todo aquele que pratica feitiçaria é rebelde, causa rebelião, rejeita a glória do próprio Criador, buscando atalhos para se tornar como o próprio Criador do próprio amanhã. A bruxaria, ela desvia a pessoa do próprio temor do Criador, da direção que o Criador deu para essa vida. Desvia ela para a perdição, para o pecado. No livro de Gênesis, capítulo 5, fala quando Iau se arrependeu de ter criado o homem. Por quê? Porque eles estavam com as mãos sujas, inclinando-se para o mal com as práticas de bruxaria, de encantamento. Então, isso não é novidade hoje, está essa ascensão. Porque no fim dos tempos, a bruxaria, os encantamentos fará parte do governo do anticristo. E com as práticas espirituais, é uma forma de controlar, manipular vidas, coisas, pessoas, trazendo rebelião contra o próprio Criador, através de manipulações, pactos malignos, encantamentos. O dilúvio foi a resposta do Criador contra essas práticas espirituais. Nós poderíamos ficar aqui falando sobre a Torre de Babel, que é um dos exemplos. Nós poderíamos ficar falando aqui várias situações rituais que acontecem em todos os cenários das nações. Práticas de bruxaria não é algo local, mas são algo que acontece universal. Em todas as nações existem e vai ser necessário acontecer justamente por causa do governo do anticristo, né? A palavra do Criador diz que através de correntes ocultas, né, muitos utilizam a bruxaria para quê? Para transformar realidades, modificar destinos, e através de sacrifícios, através de artes práticas, através de feitiços que são lançados, rituais, entre outros, através de manipulação. São 3 características do fim dos tempos, que é global, política, econômica, religião, que está internamente ligada. A política por causa do poder. Muitos utilizam as artes práticas, né? Essas artes práticas para invocar as trevas, para conseguir poder, riqueza, e consegue. Quantos cantores que fazem pactos que você conhece, que conseguem riqueza e logo as vidas são ceifadas? Porque recorreu-se ao sistema da carne, não esperou acontecer, não teve perseverança para lutar, né? Porque o diabo ele entrega rápido para dizer, ó, me serve porque eu vou te entregar. Lembra que até o próprio Yaush foi induzido por ele? Ele levou o Yaush no topo e disse, se você me adorar, eu te entregarei tudo isso aqui. Não é isso? Então, quem somos nós, meros pecadores? O anticristo, ele governará com controle, certamente, com feitiços, bruxaria para manipular vidas, enganar o mundo. A sessão da bruxaria ela será intensa cada vez mais. Fará parte do final do cenário do fim dos tempos, quero que vocês entendam isso. O falso profeta ele fará milagres que enganarão milhões de pessoas, induzindo essas pessoas a adorar o anticristo. A igreja deve estar literalmente povoada do Criador para denunciar essas práticas e mostrar que o único verdadeiramente que tem poder, que tem autoridade, que seu poder nunca poderá acessar é do nosso Criador dos exércitos de Israel. Mas, contudo, entretanto, essas práticas de encantamento, a origem é da carne, desde a Eva, não é notícia nenhuma. São 3 manifestações que acontecem, que é intimidar, manipular vidas, dominar e controlar pessoas. A cada dia vai estar mais intenso. Kial nos livra de todos os males e nos ajuda a reconhecer essas práticas, porque se ele não abreviasse o tempo, até os próprios escolhidos não se salvariam. Shalom de Alcha, ótima noite a todos meus queridos.